E aí, pessoal, então nesse vídeo eu vou desvendar um mistério, que é fazer um gráfico de uma função logarítmica, tá? Não tem nada de absurdo, tá? Basicamente a gente precisa de 2 pontos. Marcando 2 pontos a gente consegue fazer o gráfico de uma função logarítmica. Ah, professor, mas marcando 2 pontos eu vou ter uma reta? Não. É claro que a gente tem que lembrar que o gráfico de uma função logarítmica, ele sempre vai ter um caminho parecido com este, ou um caminho parecido com este, tá? Ele é sempre uma função que vai ter um gráfico próximo a isto, tá? Bom, sabendo disso, pessoal, a gente só precisa saber qual deles que a gente vai ter, se é o crescente ou o decrescente, tá? Eu digo para vocês que para saber isso basta a gente olhar para a base do log. O nosso log tem base 2, que é uma base maior do que 1. Se ele tem uma base maior do que 1, a função logarítmica ela será crescente, então ela vai ter essa cara aqui, o gráfico vai ter essa cara, tá? Bom, quando que eu vou saber se a função ela é decrescente? É quando a base ela estiver entre 0 e 1. Se ela estiver entre 0 e 1, com certeza o gráfico será decrescente, tá? Professor, e se for igual a 1? Bom, daí não é admissível na definição de log, né? E se for negativo? Também não é admissível na definição de log base negativo, tá? Bom, dito isso, pessoal, vamos marcar esses 2 pontos, né? A gente já sabe que o gráfico ele vai ser crescente, vai ter essa cara aqui. Vamos marcar os 2 pontos. Bom, o primeiro, pessoal, que a gente escolhe é o x igual à base. Olha só, quem é a minha base aqui? A base é 2. Então, eu vou substituir o x, lá da função logarítmica, por 2. Ou seja, eu vou ficar com y igual a log de 2 na base 2. Bom, se eu fosse resolver essa equação logarítmica, o que eu teria? Eu teria 2 na y igual a 2, certo? Né? Base 2 elevado no logaritmo, que é o y, é igual ao logaritmando, que é o 2. Observe que aqui o expoente seria 1, né? Bases iguais igual aos expoentes, y igual a 1. Então, acabamos de descobrir um ponto, que é x igual a 2 e y igual a 1. Está aqui, ó, x igual a 2, y igual a 1. Podemos marcar esse ponto? Podemos. Vai lá. Ó. X, 1, 2. X igual a 2, y, 1. Um pouquinho mais para baixo. Y igual a 1. Pronto. Vamos lá. Marcamos um dos pontos onde essa função logarítmica estará passando, né? O gráfico dessa função logarítmica. Qual outro ponto que eu posso escolher? Falei que tinha 2, né? O outro ponto, pessoal, é x igual a 1. X igual a 1. Bom, substitui. Y é igual a log, a base 2, né? De 1. Vamos resolver essa equação logarítmica? Bom, a base é 2, elevado no logaritmo, que é o y, é igual ao logaritmando, que é 1. Bom, pessoal, aqui 1, né, nada mais é do que a gente escrever isso aqui. Ó. 2 na y igual a 2 na 0. Bases iguais, o que acontece? Iguala os expoentes, y igual a 0. Então, x igual a 1, nós temos y igual a 0. Vou marcar também este ponto. X igual a 1, o y é 0, ou seja, o ponto está justamente aqui. Alguém poderia dizer o seguinte: nossa, professor, mas aí nós poderíamos passar uma reta. Não, aí a gente tem que lembrar que o gráfico de uma função logarítmica, ela não é uma reta. Ela tem aquela ideia lá de crescer ou decrescer. Aqui a gente observa, né, que vai ser crescente. Né? Esse cara aqui, o logaritmando, obrigatoriamente ele tem que ser maior do que 0. Certo? Tudo bem? Então, se o meu logaritmando é x, né, o meu logaritmando ele tem que ser maior do que 0, então, nesse caso, o x ele não tem como ser negativo, e nem igual a 0. E se eu pego um x bem perto de 0, sei lá, 0,1, né? 0,001, o que acontece com o y? O y ele é muito negativo. Então, por isso que a função logarítmica ela vem lá de baixo, bem pertinho do eixo, e ela começa a se afastar aos poucos do eixo
passa ali, né? Vai tocar o eixo x exatamente nesse ponto que a gente calculou, né? Que é x igual a 1, y igual a 0. E ele vai seguindo lá até o 2, né? E aí ele continua crescendo devagarzinho, tá? Então, basicamente é esse o caminho que a função logarítmica faz. Aqui eu acabei aumentando um pouco o traçado, né, para não ficar retinho, e sim com essa curva característica de uma função logarítmica. Tá? Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Você sempre tem que ter em mente no formato da curva, né, da função logarítmica. Ela faz esse caminho, né, ela não é uma reta. Né? E aí basicamente marca esses 2 pontos e pronto. Você já pode traçar o teu gráfico. Certo? Até mais, pessoal.